Olá a todos, bem-vindos ao canal. Estou aqui para mais um vídeo, para nós aprendermos mais um pouquinho. Meu nome é Silvânia e quero aqui compartilhar com vocês mais um aprendizado, mais uma experiência para nós. Hoje eu vou trazer para a gente um texto que está registrado em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 28. Que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, amados, o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje? Nós sabemos que nós estamos vivenciando aí um tempo de crise global, universal, na face da Terra. E hoje, curiosamente, estudando a lição de Jó, né, como eu sou professora na escola bíblica dominical, a gente lê um texto que falava sobre a condição de quando Jó perdeu tudo, né? Que ele veio à falência total, mas foi por causa de uma ação maligna. E no rodapé do texto falava sobre a condição de que é diferente em algumas situações de muitos que passam pela mesma situação, por má administração do seu dinheiro, por não ter uma educação financeira adequada, enfim. E me chamou bastante atenção, eu pensei, gente, eu preciso gravar um vídeo falando sobre isso também. E olhando, eu já conhecia essa parte, né, da Bíblia que falava sobre isso, e como eu sempre falo, a Bíblia ela tem resposta para tudo. E ela nos ensina tudo. Então, às vezes, nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. O próprio Deus afirmou isso, ele falou: errais por não conhecer as Escrituras. Então, a Bíblia ela nos dá todo um suporte para viver de forma equilibrada, né, enquanto nós aqui vivermos. E vivermos da melhor forma possível, ok? Então, o que acontece? Por muitas das vezes a gente não ter um conhecimento da palavra toda, a gente vai cometendo erros e desacertos assim, como dizia o povo, né, de antigamente, para rapar de enxada. E eu não estou aqui para poder apontar o dedo, para poder falar de ninguém, eu vou falar de mim mesma. Eu entrei numa situação de crise já na minha vida. Eu posso dizer assim que pela misericórdia eu tenho conseguido superar muita coisa em relação a isso. Porque eu não tinha um conhecimento adequado. Eu não tinha um conhecimento que eu não posso gastar mais do que eu ganho, que eu só posso gastar aquilo que eu consigo pagar. Enfim, resumindo, a gente precisa aprender sempre. Quanto mais nós aprendermos, menos nós erramos. Então eu pensei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso muito, porque é algo que tem afligido muitas famílias, tem acabado com casamentos, com famílias inteiras, tem dizimado assim muitas famílias, empresas têm vindo à falência, como Jó, né, aconteceu nele. Tudo bem que era por um motivo diferente totalmente, mas é algo que na nossa realidade isso é fato, está acontecendo agora, nesse momento, enquanto eu estou aqui, né? Eu estou aqui falando com vocês, pessoas estão descabelando, pessoas estão desesperadas sem saber o que fazer, por não ter uma educação financeira, por não ter um conhecimento nessa área, como eu não tinha, graças a Deus, que assim, não chegou a ponto de ninguém precisar vir na minha porta.
de ninguém ficar falando de mim pelas costas, de ninguém ficar, né, comentando, olha, a Silvânia tá me devendo, a lá é crente e não paga. E assim, algo que doeu no meu coração por esses dias que eu vi numa rede social, inclusive, alguém falando se alguém conhecia um carro de telemensagem para fazer uma cobrança. Então, assim, só quem já passou aperto na vida financeira é que tem noção do que é esse tipo de situação. E como eu falei, graças a Deus, eu não cheguei a esse ponto, mas quase. Então, por isso que eu falo, a gente tem que falar daquilo que a gente conhece e sabe, e tem alguma certa experiência. Então, assim, eu não dormia direito, eu ficava assim preocupadíssimo, aquilo vinha assim, sabe, igual um enxame de abelha na minha mente o tempo todo, e eu preocupada, meu Deus, como eu vou fazer, ter misericórdia. E ali entrou o arrependimento, meu Deus, me perdoa. Eu sei que essa situação aconteceu por minha culpa, por que que eu não esperei mais um pouco? E agora eu caí nessa situação, Deus, eu reconheço que eu errei, foi falha minha. Por quê? O que que acontece? As pessoas têm uma tendência a culpar a Deus, que Deus, por que que o Senhor permitiu isso? E vamos dizer que na maioria das vezes que Deus permite sim muitas coisas ruins nos acontecerem para nós termos experiência com Ele. Mas vale lembrar também que muitas coisas ruins nos acontecem por consequência nossa também, erros nossos. Então daí eu entrei numa busca com Deus, pedindo perdão, pedindo Ele que me desse força para me superar e fazer, né, me ensinar tudo que eu pudesse saber para me sair daquela situação. E aí eu buscando na palavra, lendo, aprendendo, fui estudar, ver vídeos na internet, e para a glória de Deus, eu tenho conseguido muita coisa em relação a isso. A esperar, né, para me comprar determinada coisa, decifrar entre o que eu quero e o que eu preciso. Há uma diferença muito grande. Um exemplo, tem uma blusa linda, maravilhosa lá na loja, tá na promoção, e eu tenho em casa também uma blusa linda, maravilhosa, mas aí eu tenho que pensar, não, peraí, essa blusa é linda, ela é maravilhosa, eu quero ela, mas eu não preciso, porque eu tenho uma lá que dá para segurar as pontas até eu terminar de pagar as minhas dívidas. Daí, quando eu tiver o dinheiro em mãos, aí eu venho e compro ela. Então, assim, são dicas preciosíssimas que eu adquiri nesse período, e fui, né, porque algo assim que eu gosto de lembrar, que sabedoria não é você conhecer as coisas, ter um conhecimento. Sabedoria é você executar aquilo que você conhece, certo? É você fazer aquilo que você sabe. Porque não adianta nada você estudar, você ter conhecimento e não executar aquilo que você aprendeu e conheceu, certo? Então eu comecei a fazer isso, a pôr em prática tudo aquilo que eu fui aprendendo nos vídeos, nas dicas, e quero trazer aqui para vocês compartilhar uma das dicas que eu segui, que tem me ajudado muito nisso aí, que eu vou estar passando para vocês. São 5 dicas que eu anotei, eu coloquei aqui, mas eu perdi um pouco, mas eu me lembro mais ou menos e vou passar para vocês, que é não comprar nada parcelado até você conseguir pagar o que você já parcelou, certo? Evitar, segundo, evitar comprar coisas que você quer, somente o que você precisa, né? Terceiro, rever o seu padrão de vida, que muitas das vezes por falta, como eu disse, né, anteriormente, por falta de conhecimento, de educação financeira, a gente viveu um padrão de vida além da nossa realidade. Então vale aí você rever, né, o seu padrão de vida, os lugares que você frequenta, onde você vai,
até mesmo as roupas que você compra, né? Não tô falando para comprar uma roupa pior que tem, mais barata que tem, não, mas ter um equilíbrio nisso aí, entendeu? Um preço mais acessível que seja já ajuda. Quarta dica, é, lista de supermercado, sempre que for no supermercado, olha a sua despensa, vê lá o que tem, o que precisa realmente comprar para não ficar aquela coisa assim, já tem aí, compra de novo e vai assim até vencer e perder as coisas também. E a quinta dica, procure negociar suas dívidas com o banco, com cartão de crédito, de forma assim que você consiga pagar as parcelas que você negociou e pagar as que vão estar vindo normalmente, que você precisa, entendeu? Então, se você precisa ter essa conscientização, anote essas dicas e assim que eu puder, eu vou trazer, né, anotadinho, que eu anotei, mas aí eu perdi aqui. Eu não sei onde eu coloquei, de última hora eu não, né? Mas enfim, quero trazer para vocês de forma mais detalhada sobre isso, tudo que eu puder e souber, eu vou estar passando para vocês, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui para não estender muito o vídeo e peço a vocês que me ajude nessa missão de nos tornarmos cada dia mais pessoas melhores, né? Pessoas vencendo sempre com o Senhor Jesus, e compartilhe, né, com aqueles que vocês conhecem, que se encontram nessa situação, e deixa, né, o seu curtir lá, você curte, compartilha, comenta lá algum assunto que você quer né, que eu vou estar estudando aí o assunto que você quer que eu comente, que eu faça um vídeo para você ter aí, tá tirando as suas dúvidas, tá bom? E no mais, fiquem com Deus. Um abraço a todos.